Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um bairro nobre de Madrid, o prestigiado restaurante 5 estrelas, El Palácio del Sabor, brilha sob a luz fraca de seus lustres de cristal. O estabelecimento é conhecido por sua exclusividade e gastronomia excepcional, atraindo uma clientela seleta, políticos influentes, magnatas financeiros, celebridades do mundo do entretenimento e aristocratas espanhóis. As mesas são cobertas com toalhas brancas imaculadas, adornadas com velas perfumadas que difundem uma luz quente. Uma orquestra discreta toca uma suave melodia de jazz ao fundo, enquanto garçons internos impecáveis circulam entre os convidados com extrema precisão. Naquela noite, a excitação é palpável. Uma atriz famosa senta-se em uma mesa central, cercada por admiradores. Mais adiante, um grupo de empresários conversa em voz baixa, ocasionalmente levantando suas taças de champanhe. Cada detalhe do restaurante exala luxo e exclusividade. De repente, a porta de vidro se abre, deixando entrar um homem vestido jeans escuro simples e um suéter preto de corte elegante. Sua aparência se destaca neste templo de refinamento, onde ternos feitos sob medida e vestidos de grife são a norma. Ele avança com passo confiante mas discreto, acompanhado de 2 amigos igualmente vestidos sobriamente. Eles não ligam para os olhares furtivos que alguns clientes lançam, surpresos ao ver clientes com um estilo tão minimalista entrando em tal estabelecimento. O homem examina a sala, procurando um lugar tranquilo. A sua escolha recai sobre uma mesa isolada perto da grande janela saliente, oferecendo uma vista panorâmica de Madrid, iluminada por milhares de luzes cintilantes. Ele se senta calmamente, colocando as mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto seus amigos tomam seus lugares ao lado dele. Atrás do balcão, Marco, um dos garçons mais experientes do restaurante, arqueou uma sobrancelha para eles. Ele tinha um olho para riqueza e poder. Joias ostentosas, relógios caros, ternos impecáveis. Esse era seu playground. Entretanto, esses 3 homens não demonstravam sinais aparentes de riqueza. Nada de Rolex reluzentes, nada de jaquetas de grife reconhecíveis, nada de sinais chamativos de luxo. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Provavelmente turistas que vieram ao lugar errado, pensou ele com desdém. Ele arrastou os pés até a mesa deles, costas ligeiramente curvadas para trás, numa postura despreocupada que contrastava com a elegância do lugar. Quando ele chegou, ele colocou os cardápios um pouco abruptamente demais, sem a fluidez refinada que demonstrava com seus clientes mais ricos. Boa noite, ele disse em um tom desinteressado, sem nem mesmo esboçar um sorriso. Os 3 homens não reagiram imediatamente. O homem de preto, sentado no centro, calmamente pegou o cardápio e o examinou com um olhar sereno, sem parecer prestar atenção à atitude do garçom. Mesmo assim, seus amigos trocaram um olhar discreto, captando a óbvia falta de respeito que Marco demonstrava. Depois de alguns momentos, o homem lentamente olhou para cima e, com uma voz calma e educada, perguntou: "O que você me recomenda para esta noite?" Marco suspirou ostensivamente e cruzou os braços, como se essa questão exigisse um esforço desnecessário da parte dele. Ele deu uma olhada rápida em suas roupas e então deu um sorriso condescendente. "Tudo depende. Você já olhou os preços?" Ele respondeu, com um toque de arrogância na voz. E leve silêncio ele instala. Os amigos do homem de preto trocaram um olhar, dessa vez um pouco divertido, mas permaneceram em silêncio. O homem de preto, no entanto, não reagiu imediatamente. Ele fechou lentamente o cardápio, apoiou os cotovelos na mesa e observou Marco com silenciosa curiosidade. Seu olhar era penetrante e relaxado, como se estivesse analisando cada detalhe do garçom, desde sua atitude até sua postura arrogante. Então, um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Não creio que seja um problema." Marco riu baixinho, convencido de que era apenas mais um turista tentando impressionar os amigos com um jantar em um restaurante que ele não podia pagar. Ele conhecia esse tipo de cliente, homens que queriam parecer importantes, mas que acabavam hesitando na hora de pagar a conta. Com um sorriso condescendente, ele pegou o menu e, com um gesto teatral, apontou para um dos pratos mais caros do menu. "Então, talvez nosso filé imperial de vagil, acompanhado de trufas brancas e caviar." Ele fez uma pausa antes de acrescentar, com um brilho zombeteiro nos olhos:
mas é uma experiência gastronômica reservada a uma clientela específica. Houve um silêncio. Os amigos do Homem de Preto pararam de examinar o mapa e trocaram um olhar. Eles sabiam que Marco estava cavando a própria cova, mas deixaram a cena se desenrolar sem intervir. O Homem de Preto, ele permaneceu imperturbável, com lentidão calculada, fechou o cardápio e o colocou delicadamente sobre a mesa, como se cada gesto fosse imbuído de perfeita maestria. Então, erguendo seu olhar penetrante para Marco, esboçou um leve sorriso. Você quer dizer, uma clientela como eu? Ele perguntou com uma voz calma, com um toque de diversão. Marco não entendeu a implicação. Ele assentiu, ainda acreditando que estava no controle da conversa. Digamos apenas que temos altos padrões aqui. Sua voz sumiu, carregada de arrogância. Ele estava convencido de que aquele homem não tinha lugar entre os clientes regulares do restaurante. Naquele preciso momento, um detalhe transformou o ambiente do restaurante. Um homem vestindo um terno impecável avançou entre as mesas. Luiz Mendoza, o gerente do restaurante, estava fazendo sua inspeção habitual, verificando se tudo estava indo bem. Mas em vendo o Homem de Preto na mesa, ele parou de repente. Sua expressão passa da calma profissional ao pânico repentino. Ele prendeu a respiração. Seus olhos se arregalaram. Sua pele empalideceu. Ele tinha acabado de entender a magnitude da situação. Ele conhecia aquele rosto. Todo mundo conhecia aquele rosto. Senhor Ronaldo. Ele deixou escapar, com a voz trêmula, quase engasgada de emoção. Um arrepio percorreu a espinha de Marco. O garçom piscou, um segundo, depois 2, depois 3, enquanto seu cérebro tentava desesperadamente para assimilar o que acabará de ouvir. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol mais famoso do mundo. O atleta multimilionário. O homem cuja mera presença poderia transformar qualquer evento em um fenômeno midiático. E ele simplesmente a desrespeitou. E tontura repentina agarrou Marco. Ele sentiu a respiração ficar curta, suas pernas enfraquecem um pouco abaixo dele. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele virou lentamente a cabeça em direção a Ronaldo, que ainda observava com a mesma calma e intrigante como um predador analisando sua presa. O silêncio no restaurante tornou-se ensurdecedor. Alguns convidados acompanharam a cena com olhar distraído, mas no momento em que o nome de Ronaldo foi mencionado, todos os olhos se voltaram para a mesa. Cristiano posou lentamente os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos com uma facilidade quase indiferente. Seu sorriso era sutil, mas em seus olhos havia um brilho travesso. Então, na sua opinião, eu não atendo aos padrões deste restaurante? Marco abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus lábios tremiam levemente, suas cordas vocais pareciam congeladas sob o peso do pânico. Ele tentou formular uma resposta, uma palavra, uma desculpa. Mas nada. O ar ao redor dele parecia mais pesado, mais denso. Todos os olhos no restaurante estavam agora voltados para ele, perfurando seu uniforme como uma lâmina em chamas. Ele nunca havia sentido uma humilhação tão esmagadora. Ao seu lado, Luiz Mendoza, o gerente do restaurante, estava pálido. Suas mãos tremiam levemente quando ele se virou apressadamente para Ronaldo, desesperado para consertar o irreparável. Senhor, peço-lhe as minhas mais profundas desculpas. Este homem não sabia. Sua voz falhou um pouco. Ele olhou para Marco, com um brilho de raiva e pânico nos olhos. Ele entendeu que esse erro poderia custar-lhes muito mais do que um simples incidente de serviço. Ronaldo, ainda sentado, permaneceu em silêncio por um momento. Então, com lentidão calculada, ele sai correndo. Sua estatura imponente dominou instantaneamente o garçom, que se sentiu encolher sob seu olhar penetrante. Ele cruzou os braços, primeiro olhando para Marco e depois virando lentamente a cabeça em direção ao diretor. Quero saber. É assim que você trata seus clientes? Seu tom era calmo, firme, muito quieto. Era uma pergunta que tinha o peso de uma frase. O diretor balançou a cabeça vigorosamente, com a testa coberta por uma fina camada de suor. De jeito nenhum, senhor. Este homem cometeu um erro imperdoável. Um erro imperdoável. Moldura de feltro, seu estômago se revirou. Ronaldo assentiu lentamente. Então, de repente, seu olhar ficou mais aguçado e seu tom mais firme.
Hoje não sou apenas um cliente, mas também o dono deste restaurante. O choque atingiu Marco. Sua boca se abriu ligeiramente, mas ele não conseguiu falar. Ele prendeu a respiração. O sangue sumiu do seu rosto. Suas pernas tremiam. Ele não apenas humilhou uma lenda viva, mas seu próprio empregador. Uma onda de choque percorreu a sala. Murmúrios surgiram entre os clientes. Alguns olhavam com os olhos arregalados, outros trocavam olhares assustados. Ronaldo, que passe. Seu olhar permaneceu fixo no garçom, analisando sua reação, pesando o peso de cada segundo de silêncio. Então, ele continuou, sua voz ecoando no ar agora gelado. Se eu fosse desconhecido, se não tivesse dinheiro ou notoriedade, teria sido menosprezado em meu próprio estabelecimento? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Marco teria preferido desaparecer no subsolo. Ele sentiu todos os olhares voltados para ele, esmagando como uma onda gigante. Ronaldo fez uma pausa, deixando suas palavras lentamente se infiltram no ar. Então, ele olhou para Marco com uma intensidade penetrante e acrescentou: este restaurante não é apenas um lugar de luxo. Este é um lugar onde cada pessoa deve ser respeitada. Ele se aproximou um pouco. Seus olhos escuros brilhavam com absoluta firmeza. Se você não entende isso, então você não pertence a este lugar. O veredito foi dado. Luiz Mendoza, o diretor, sentiu seu coração disparar. Ele sabia o que tinha que fazer. Sua voz ficou áspera. Coloque seu avental e vá. Estava acabado. Marco engoliu em seco com dificuldade. Seu mundo tinha acabado de desmoronar. Ele olhou para baixo, incapaz de encarar qualquer pessoa. As batidas do seu coração ecoavam como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Com gestos trêmulos, ele desabotoou o avental e o tirou lentamente, sentindo o peso da humilhação o esmaga por dentro. Então, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, ele se virou e saiu do restaurante. A atmosfera permaneceu pesada por alguns momentos. As conversas não foram retomadas imediatamente. Ronaldo, sem acrescentar mais uma palavra, voltou a sentar-se. Outro garçom chegou imediatamente, com o rosto tenso de nervosismo, mas sua atitude respeitosa era radicalmente diferente daquela de seu antecessor. Senhor, estou à sua disposição para anotar seu pedido. Ronaldo assentiu com um leve sorriso e ordenou com voz calma. Quando Marco desapareceu definitivamente do estabelecimento, Ronaldo se virou para os amigos, dando um sorriso quase imperceptível. Às vezes é importante lembrar que o respeito vale mais que a arrogância. Então, sem se preocupar mais com o incidente, ele aproveitou seu jantar tranquilamente, serenamente.